Na natureza temos diversas belezas e biomas impactantes, que vão desde locais gélidos e calmos, como esse da imagem, até lugares dominados pelo fogo e pelo calor. Assim, percebe-se a grande diversidade do nosso planeta, marcado por uma mistura de beleza e impacto. Dentre as diferenças de percepções em cada uma dessas paisagens, uma fica evidente: a temperatura. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmico dos corpos, isto é, a medida da energia cinética média das partículas constituintes da substância. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Essa é uma grandeza utilizada e muito importante em diversas áreas de conhecimento, dentre elas na própria química. Por exemplo, com as reações químicas, já que a temperatura é um fator crítico, ou nas propriedades físicas e químicas, como na análise de materiais, de compostos, solubilidade, e, por último, mas não menos importante, na termoquímica e na termodinâmica. Agora, em outra área também muito importante, podemos perceber o uso e a importância da temperatura na própria engenharia. Por exemplo, no estudo da dinâmica e propriedades de materiais para melhor escolha de acordo com a situação do projeto, ou na eficiência energética em projetos de refrigeração e aquecimento, nos quais o conceito de temperatura é essencial. E por último, os processos de fabricação, metalurgia, fabricação de peças, no qual temperaturas corretas são muito importantes. Também é importante dizer que a unidade do SI correspondente à temperatura é o Kelvin, representado pela letra K. Tendo em vista a importância dessa grandeza, seja no cotidiano das pessoas, seja em laboratórios e em processos industriais, os principais instrumentos para a medição da temperatura são os termopares, que, muito utilizados na indústria, são compostos por diferentes metais, que em uma ponta são soldados, num ponto chamado junta quente, que entra em contato com o local a ser medido, e em outra ponta permanecem separados, em uma extremidade chamada junta fria, que será conectada a um medidor. Tal arranjo faz com que a temperatura gere um fenômeno conhecido como efeito Seebeck, que gera uma força eletromotriz, ou seja, uma diferença de potencial, que em geral está na faixa dos milivolts, e que torna possível identificar a temperatura, já que este fenômeno indica que quanto maior a temperatura, maior a DDP. O principal cuidado que se deve ter em um termopar é a escolha dos metais que formarão a junta quente, que não podem ser iguais, pois se forem, não é possível gerar tensão. E a posição destes no terminal de medição é fundamental, pois caso tenham uma polaridade diferente da esperada, o valor de temperatura será incorreto. Isso porque, ao invés de estar diretamente proporcional à temperatura, neste caso está inversamente proporcional. Desse modo, para se atingir uma maior precisão, em geral, fabrica-se esse instrumento com ligas de metais já conhecidas, como a tipo K, de crômio e alumínio. Estas ligas estão relacionadas a tabelas de milivoltagem previamente calculadas. Por fim, a parte metálica é associada a dispositivos digitais, que reconhecem a variação milivoltaica e a transformam para unidades Celsius ou Fahrenheit. Esse instrumento é fundamental em processos industriais, visto que, se instalados de forma correta, possuem alta precisão e auxiliam no monitoramento de pontos específicos da fabricação. Já no dia a dia, os dois principais instrumentos medidores de temperatura são os infravermelhos e os por expansão de fluido. O infravermelho, mais utilizado nas últimas décadas por conta de sua tecnologia, funciona através de uma mira laser, pela qual o usuário pode apontar para a superfície a ser estudada. Nessa superfície, a emissão em infravermelho do aparelho mede a irradiação térmica emitida pelo objeto medido, e é indicada em um ecrã digital com a unidade calibrada. A calibração de um pirômetro é realizada com uma cavidade de corpo negro, que é um forno especial construído para fornecer resultados muito próximos de um emissor de radiação eletromagnética ideal, e é posta em prática por órgãos como o Inmetro. É importante salientar que existem dois tipos de termômetros que funcionam dessa maneira, os industriais e os clínicos. Nesse sentido, é preciso ter cuidado na utilização destes, visto que, por ter uma faixa de medição maior, podendo ir de -100 até 600 graus Celsius, o industrial possui, em geral, uma incerteza de mais ou menos 2 a 3 graus, sendo impróprio para medições em seres humanos, por exemplo. Neste caso, os medidores clínicos são mais propícios, por serem mais exatos. A principal vantagem desse objeto é a possibilidade de medir a distância, o que faz com que o operador esteja em maior segurança ao medir em altas temperaturas, por exemplo. Já como desvantagem, é possível citar a menor precisão em comparação a outros instrumentos, como os por expansão de fluido ou como os termopares, mostrados anteriormente. Já os termômetros por expansão de fluidos funcionam pela dilatação volumétrica do líquido utilizado,
que ao ser colocado em um recipiente fechado e graduado e situado em contato com o objeto a ser analisado, indica a temperatura. O método empregado para a calibração do termômetro de líquido em vidro é o da comparação, no qual equipara-se a indicação do termômetro em calibração com um padrão conhecido, geralmente ligado a temperaturas de mudança de estado da água sob determinada pressão. O principal cuidado que se deve ter com esse tipo de instrumento, além da cautela ao manuseá-lo, visto que alguns são feitos de vidro, é o efeito parallax. Tal efeito faz com que, por uma ilusão de ótica causada pelo ângulo de visão do operador, a medição pareça estar deslocada do valor correto. Assim, para se obter maior precisão, deve-se observar a medição com os olhos ao nível do menisco. Esse instrumento, além de ser utilizado para simples atividades cotidianas, como medir a temperatura corporal a se ter uma febre, é muito empregado em laboratórios, visto sua simplicidade de uso e manuseabilidade. Por fim, é importante lembrar que muitos desses instrumentos são fabricados com mercúrio, material considerado tóxico e prejudicial à saúde. Entretanto, já existem termômetros feitos com materiais inofensivos, como o galho. Como apresentado anteriormente, pode-se imaginar que a temperatura e sua medição possuem uma infinidade de aplicações na sociedade, especialmente na engenharia e na química. Um dos setores onde o controle da temperatura é mais crucial é o ramo industrial. Nesse setor, a temperatura deve ser constantemente medida e regulada para a fabricação de materiais de forma correta, como o aço em usinas siderúrgicas. A temperatura, nesse aspecto, é essencial para se determinar parâmetros termodinâmicos e cinéticos desses materiais fabricados. Outro exemplo de onde a medição e regulagem da temperatura são imprescindíveis são os reatores químicos. Em experimentos químicos e projetos de reatores, a temperatura é frequentemente controlada para otimizar a taxa de reação, a seletividade dos produtos e a eficiência global do processo. A seleção adequada da temperatura de reação pode influenciar a cinética química, a estabilidade do produto e a minimização de efeitos indesejáveis, como reações secundárias ou decomposição térmica. Ainda, a regulagem da temperatura é de extrema importância em motores, para o seu desempenho e vida útil. Os motores geram calor durante o funcionamento devido à combustão interna e ao atrito das peças em movimento. A temperatura adequada deve ser mantida para garantir a eficiência do motor e prevenir danos. A temperatura excessivamente alta pode causar problemas como o superaquecimento do motor, o que pode levar ao derretimento de peças vitais e até mesmo ao seu travamento. Por outro lado, temperaturas muito baixas podem resultar em um desempenho ineficiente, maior consumo de combustível e desgaste prematuro das partes móveis. A civilização contemporânea, para funcionar da forma como estamos acostumados, depende completamente de processos de medição e regulagem de temperatura. Desde os prédios e edificações construídos utilizando materiais fabricados sob um controle preciso da temperatura, até os produtos que compramos, como plásticos, que dependem de reações químicas completamente impactadas por essa grandeza, e todo tipo de automóvel e até foguetes, que apresentam motores a combustão, tudo isso tem uma relação de dependência direta com a temperatura. Em conclusão, depois de apresentarmos sua definição, aplicações e principais instrumentos de medição, pode-se perceber a importância e uso da temperatura no dia a dia e na indústria. Com o auxílio de diversos instrumentos, como pirômetros e termopares, ela é uma unidade crucial para o controle e aplicação de diversos procedimentos, dos mais sérios aos mais cotidianos. Comum desde situações e frases como diminua a temperatura do ar, ou pega o termômetro para ver sua temperatura e febre, até a temperatura ideal de funcionamento de um reator ou motor, e como a temperatura média de uma região pode afetar o projeto de uma ponte, essa é uma grandeza indispensável aos seres humanos. Mesmo que seja um termo bastante usado no dia a dia, por diversas pessoas, é muito importante sempre buscar mais conhecimento e o conceito adequado, assim como as suas aplicações. Lembre-se, conhecimento nunca é demais.